Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa numa noite fresquinha na capital do estado do Rio Grande do Sul. Aqui é Canoas, Grande Porto Alegre. Nada frio, né? Pelo contrário, até fez um calorão à tarde. Na madrugada fez calor, né? Dando a impressão que poderia voltar a chuva, mas não voltou. E até não dá para dizer a indesejada chuva, né? Chuva sempre vem bem. Ela só é indesejada quando vem com muita força e estraga as residências dos pobres, estraga a plantação, aí ela não é desejada. Mas no mais, chuva é chuva, né? E aí não é chuva, é temporal? Aí é temporal, aí é tempestade, aí é... E chuva é necessária, né? Para a lavoura, para o campo. Eu sou colono, eu chegava a fazer novena para chover. No interior, começa a bater o pavor, vamos para a igreja, vai para a missa, vai para a igreja rezar para chover. Não sou índio, né? Até dança da chuva alguns fazem, né? Se for preciso, dançamos também. Não podemos perder a batata, o feijão. Na Grande Vacaria. Não, na Grande Vacaria não. Na Boa Vermelha é a capital da região. Mas aí, eu estava pensando aqui com os meus botões, onde é que o Grêmio se enfiou, doutor Elvio Henriques? Olha, é que eu achei que essa partida contra o Ceará fosse a partida que o time conseguisse iniciar uma virada no Campeonato Brasileiro. Eu não pipoca, eu disse aqui sexta-feira que ia ser empate. Mas quando veio a notícia de que 8 jogadores não viajaram, né, por questões diversas, né, a gente teve um time muito enfraquecido, um time muito debilitado e muito improvisado. Né? E quando se improvisa demais, se paga o preço pela improvisação. Vamos lá. O zagueiro, Michel não é zagueiro, é improvisado. Mas né? é improvisação por escolha do Renato. É o terceiro gol que o Michel faz. A questão, quando se puxa o Michel para a zaga, automaticamente se faz uma segunda improvisação, que poucos perceberam. Estraga. Porque o Michel é o único da primeira volância. O Rômulo não é primeiro volante, ele é o único da primeira volância. Então já não se tem um primeiro volante. Aí você tem que colocar um segundo volante como primeiro volante. É misturar Coca-Cola com cerveja, estraga os dois. Exatamente. Aí a terceira improvisação, como não viajou Jean-Pierre, não viajou Luan, né? A questão da armação, né, ficou também improvisada, que eu acabei não entendendo se a armação foi feita pelo Alisson ou pelo Tassiano. Para mim, nenhum dos dois fez o papel suficiente, tem condições ou fez o papel suficiente de armação. Então, a improvisação na zaga, a improvisação na primeira volância, a improvisação no meio armador. O Capixaba, todos sabem que ele tem um acréscimo para ataque, mas na questão defensiva é um jogador que ele defende menos, então ele enfraquece a questão também defensiva, né? Então a gente soma todo esse conjunto. A verdade é que a equipe que jogou foi uma equipe enfraquecida, uma equipe que pagou pelo preço das improvisações. Eu já citei aí a teoria do elo mais fraco, que está confirmada quando isso acontece, né? A audiência que se renova, eu vou explicar aí de novo. Se nós pegarmos uma corrente de 10 elos, de 5 milímetros... Posso te interromper? É bom que tu explique bem, porque uma vez alguém postou alguma coisa num programa e foi uma lambança e ninguém sabia o que era. Então vamos lá, teoria do elo mais fraco. Não que eu não soubesse, eu fiquei espantado Gerou dúvida. Com a ignorância. Com a falta de conhecimento sobre a teoria. Vamos ignorância, lá. Então é bom explicar ao pessoal. Se nós tivermos uma corrente com 10 elos de 5 milímetros de espessura a cada elo, tá? Do mesmo material, outra corrente com 9 elos de 10 milímetros, ou seja, o dobro dos 5 milímetros da outra corrente, mais um elo de 1 milímetro, um elo fraco. A gente engatar as duas correntes, só vamos ter um resultado. Qual o elo e qual a corrente que vai rebentar? A corrente que tem o elo mais fraco. Isso aqui um milímetro, falaste? Dessa de 1 milímetro, que é de 1 milímetro que vai arrebentar. Essa teoria ela foi criada pelos americanos e é estudada por alguns gestores de futebol em cima de uma estatística que foi feita, na medida em que eles recomendam que não adianta ter um time com 2 ou 3 craques,
Tá? E ter 2 ou 3 jogadores que deixam muito a desejar, porque esses... E ali é que a água vai vazar, ali é que vai falhar. Eles preferem que um time esteja numa média... no 5 milímetros, no 7 milímetros, de 0 a 10, do que ter uns jogadores muito bons e outros muito 5, ruins. 10 e 5, então, 2. quando a gente improvisa demais, né? A gente está colocando jogadores que para aquela posição, não estou dizendo que o Michel é um jogador fraco, mas para a zaga ele não é capacitado para isso. Ele vai quebrar um galho, ele vai improvisar. E o que mostrou essas amostragens? Não é o terceiro gol contra aquele... Ele atrapalhado na zaga. Pois é. Então... Aí me perguntaram quantos gols ele falhou contra o Fluminense. Aí eu respondi, quantas bolas ele rebateu. Exatamente. Eu não vi ele como zagueiro. Porque uma coisa é sair jogando, passar, lançar. O cacuete do zagueiro é diferente até cabecear. Exatamente. O tempo de bola, o cacuete, exatamente. Eu vou usar que todo mundo entende. O cacuete é diferente, principalmente quando vem bola da linha de fundo. Porque o zagueiro, desde o início, quando ele começa a jogar lá quando jovem, guri e tal, até amadurecer, ele já tem aquela visão de que quando a bola vem da linha de fundo, se ele tiver que jogar contra o seu gol, entre aspas, né, ele sempre vai tirar da goleira. A cabeça dele está sempre, a goleira está ali, ele tem essa preocupação, o meio-campo não tem isso. Se não ontem, o que faria o Michel ontem? Quem joga muito tempo no meio-campo sabe que é diferente. Aliás, eu sempre recomendei que quando o zagueiro não sabe se antecipar, põe ele jogar de volante. Ele vê o jogo mais à frente. Treina ele lá um tempo, depois põe ele na zaga de novo. Ele vai ter a visão da bola, onde ela vai chegar no meio-campo com antecedência. Aí ele pode se antecipar. Mas poucos sabem disso. Se o zagueiro não... Acho que era o Amélie que só se antecipava muito bem, né? O Cuesta se antecipa bem também. Então, para ter essa visão, tu tem que ter a antevisão aonde a bola vai chegar no meio. Quando é que tu consegue isso? Se tu jogar de primeiro volante, segundo volante, à frente da zaga. Tu tem a visão da onde a bola transita no meio-campo com antecedência. Então, quando o zagueiro, tu te antecipa, porque tu já vê lá de trás, tu tá acompanhando o jogo, tu vê onde a bola vai chegar. Tá dizendo que é mais fácil o zagueiro virar volante do que volante virar zagueiro. Sim, mas não é mais fácil. Eu estou dizendo que até pode ser, mas o que eu quero dizer é que tu pode, porque é o tal do cacuete que tu pega. A mesma coisa, quem jogou sempre do meio campo, coloca ele de ala muitas vezes, ele tem uma dificuldade, principalmente quando ele pega na extrema, sabe por quê? Porque quando ele recebe uma bola que vem por cima, ele não está acostumado a matar a bola no limite de já estar saindo de campo. Não é a mesma coisa do que pegar no meio-campo. No meio-campo, tu mata a bola para qualquer lado, tu sai jogando para qualquer lado. Quando tu é ala e recebe a bola do goleiro, por exemplo, tá lá bem naquela cruzeta do meio-campo, a linha do meio-campo com a linha lateral. Tu fica de costa para quê? Fica de costa para a linha lateral. Se o seu goleiro te lança a bola por cima, tu só pode bater ela para dentro do campo. E ao teu alcance. Já se tu pega a bola do meio campo para matar, tu pode matar para qualquer lado que te serve. Né? E esse cacuete é fundamental. Aí quando vem uma bola da linha de fundo, aquele que não tem cacuete, ele pode fazer o que fez o Michel, bota para dentro. Porque do contrário... Sem querer. Não é que ele deseje, mas ele não tem aquele costume, aquele hábito, está sempre atento de tirar a bola para fora do gol. Do contrário, ele estaria na linha do gol. Claro. Ele teria dado mais uma recuada. Ele ficou mirando o jogador, pedindo a bola, e o cara tocou nele e fez um gol contra. Então a questão de... Só o cacuete, eu te interrompendo, claro. Falta às vezes esse cacuete da função. Claro. Essa questão de cacuete... O professor Osman dizer a rotina do lugar. O Montoya, quando entra no Grêmio, o Renato tenta utilizar ele na função do Ramiro. Mas vez que outra, você vê ele lá no meio, porque é onde ele sempre jogou. O Montoya, ele jogou muito mais de segundo volante. Porque, como ele teria que se adaptar a essa nova função. Como diria o professor, ele não tem a rotina do lugar. Já o Tassiano, que tem a rotina do lugar, é escalado no meio. Aí botam o Tassiano lá na frente. Mas foi a maneira dada aos 8 que não viajaram, né? Foi a maneira que o Renato encontrou ali de montar um time. Mas essa formação, né, já mudou a convicção antes da partida em razão do nível de improvisação. Eu tenho a impressão que se tem que, em determinados momentos, ter um nível de consciência
de mudar o esquema, né? Se eu não tenho um time que eu tenho uma certa qualidade para ser propositivo, para manter aquele esquema que o Renato gosta de fazer, muda-se o esquema. Né? Se eu não tenho todos aqueles jogadores capazes de fazer, apesar de que a estatística mostra ali, no primeiro tempo, o Grêmio estava com 64%, 67% de posse de bola, mas a verdade é que o Ceará foi para cima, fez o resultado. Saída rápida. E depois que ele fez o resultado, evidentemente que ele tratou de conservar o resultado e tentar sair nos contra-ataques. Mas a exemplo do que o Renato fez contra o River Plate, né, onde a gente conseguiu uma vitória de 1-0 lá no estádio deles, onde ele mudou o esquema de jogo para não ser tão propositivo. O River Plate, ano passado, né? Ali o Renato mudou. Foi uma das poucas partidas que o Renato mudou o esquema. Então, quando tem essa limitação e esse nível de improvisação, me parece que o esquema tem que mudar para respeitar a limitação que essas improvisações e que esse tipo de escalação ela naturalmente vai impor. Não, mas é pior que tinha uma amostra boa contra o Corinthians, com o Michel e o Matheus Henrique na meia cancha, sem o Maicon. Ele podia ter colocado o Rodrigues. Eu acho que o Rodrigues não tem essa bola toda. Eles estão me levando a crer que o menino, que é tão elogiado pelo Renato, não acredita que foi muito nele. Bem no torneio na Europa. Pois né, foi bem no torneio e tal. O Renato é muito exigente, por isso que é técnico de seleção. Porque ele já disse, quando eu me convencer, eu vou colocar. Eu volto a uma questão que eu falei há muito tempo, que as alterações que o Renato vinha fazendo em profusão, elas poderiam levar à perda da liga. O time dá uma liga. E até eu citei, será que ele está administrando o vestiário com tantas trocas? Por quê? Porque eu lembro aqui, faz horas que eu não sou convidado pelo programa do REC. Falaram desse boicote aí, eu não acredito. Mas não era boicote, né? É um problema que eu venho enfrentando, mas é de outra ordem, mas tudo bem. Não é verdade, que eu estava brincando. O REC me convidou, mas eu estava impossibilitado aí com a dificuldade de vir ao programa. Mas, numa outra ocasião, eu falei, será que o Renato está administrando o vestiário? Porque subiram muitos jovens de alta qualidade no time do Grêmio e foram contratados jogadores já consagrados também. E aí, como é que faz isso tudo? Uns querendo passagem e outros são figurões já que não vão admitir ficar no banco todo o tempo. Olha, eu venho contratado a peso de ouro, vou ficar sentado olhando os outros demais jogar. Então, como é que faz isso? Põe todo mundo jogar? Então, muita troca, corre-se o risco de perder aquela liga. E eu estou vendo o seguinte, embora tivesse essas alterações, e embora também o improviso tem que ser o menor possível e não improvisar duas funções, ou três, se eu posso improvisar só uma ou duas, né? O que eu vejo é que o Grêmio, de certo modo, e sempre elogiei muito, o REC é testemunho. E a improvisação não pode ser rotina, né? Tem que ser uma exceção. Mas eu já vinha sempre elogiando porque o Grêmio trocava as peças e o jogo vinha fluindo. Só que eu não estou vendo mais isso. E aí vem a máquina. E aí vem o seguinte, começa aquela coisa, o resultado não vem, começa a faltar confiança, as coisas começam a dar errado. Assim como o Internacional começa a encorpar, o Grêmio começa a desidratar. Por quê? Porque não está vindo o resultado, começa a insegurança. Eu não estou vendo mais aquelas, pelo menos desse jogo eu não vi, né, a passagem dos alas. Né? Eu não vejo mais infiltração, a única na defesa adversária, o único que consegue fazer isso é o Everton, que fez o gol, né, e até ele fez sem fazer uma efetiva infiltração, ele dá o drible e arremata. Muito bem, ele tem essa capacidade. Então eu vi que o Grêmio começou a perder um pouco essa liga. Né? E os times também estão fechando só o centro, porque não está havendo mais a passagem. Pelo menos nesse jogo não houve passagem pelas alas. Porque o Capixaba não chegou praticamente. O Capixaba não vale esses 6 milhões. Não chegou praticamente à linha de fundo. Cortez, o pessoal diz que ele cruza mal, mas ele chega à linha de fundo quando ele vai. Força física. Se vai na força física. O ala direito, o Léo Gomes, também não chegou. Então eu vi que ficou muito canalizado, ficou aquele funil no meio onde o Ceará colocou sempre 4 ou 5 jogadores e conseguia bloquear a entrada pelo centro da área. Mas essa questão dos alas se justifica também pelas improvisações. A partir do momento que tu sabe que tu tem um zagueiro improvisado
e que a pessoa que está na primeira função, Rômulo, também, de certa forma, é uma improvisação, tu não sente a segurança para ir com tanta vontade. O Juninho Capixaba estava travado no jogo. Eu vi várias vezes o Leonardo Gomes voltando na diagonal para o meio para cobrir e deixando a lateral. Dá para observar 3 ou 4 vezes. Então vê que começou a ter problema, né? Começou a ter problema. Agora não sei quando o time titular volta, porque acho que faltou muito, o Jean-Pierre fez uma falta violenta. Mas, Keller, nessa articulação que estava falando. Hoje a gente sabe do 1 ao 11 o time titular do Grêmio? Eu não consigo cravar o time do Renato qual que é o titular. Nem ele. Bom, mas aí é que mas com todos disponíveis. Com todos disponíveis. É Michel e Matheus Henrique, é Maicon e Matheus Henrique, eu não sei. No ataque, o André, ele tá confirmado? É ele mesmo? Não, o André o Tardelli vai jogar quando? O da direita, quem é? Quem é o da direita? Eu não sei. A opção última dele, do quarto homem, ali do meio de campo, ali, que faz às vezes para fazer às vezes do Ramiro é o Alisson. Essa foi a última opção escolhida. E uma coisa que a gente tem Mas que também... a última opção escolhida não quer dizer que seja o titular do Renato. Mas me parece que por aí vai ser o caminho. Mas uma coisa que a gente tem que pontuar também uma coisa é o time completo e a outra coisa é o time com improvisações e com Mas o Grêmio vinha há muito tempo, o Grêmio vinha fazendo improvisações, vinha fazendo substituições e o time não caía rendimento. Sim, mas pelo menos taticamente era a mesma coisa, as passagens aconteciam. A única coisa que eu vi que sempre estava se virando lá na ponta esquerda, só que estava bem marcado, então o ala lá estava bem avisado e não se conseguia, mas se visualizava nitidamente a jogada. É que agora tem funções que não tem reserva. O zagueiro não tem reserva, a primeira volância não tem reserva e os 2 jogadores de armação estão com um problema de saúde, né? Ou seja, não tem começa a perder a liga. Começa a perder a liga. Mas então o grupo é bem mais fraco do que o do ano passado mesmo, com as contratações. Não é. Mas se está faltando tudo isso, mas em tese não é. Não é mais fraco no geral, mas pontualmente nessas funções, em razão dessas questões de lesões e... Mas vamos lá, vamos pegar aqui, ó, por exemplo... Aí sim ele se torna, por exemplo, na zaga. Mas Montoya e Rec no... Vai dar 1.600.000 por mês. Rec, eu não estou falando em contra-cheque. Se for analisar contra-cheque, o Inter não podia ter caído. Bom. O time no papel é uma coisa, o time no PlayStation é uma coisa, o time em campo é outra. Mas são jogadores que tem muita qualidade. O problema é que está faltando reposição pontual. Para mim, falta um primeiro volante. Mas só um pouquinho. O Grêmio tem um elenco, o Grêmio tem um elenco, assim como dizia o Internacional. O elenco que tinha não era aquela conversinha que vamos reestruturar o clube. Não, o elenco que tinha lá, se tiver um bom treinador, tiver uma boa organização, faz um bom time. Pode não ter time para ser campeão, mas para fazer uma bela campanha dá para fazer. Então eu nunca aceitei, o Rex sabe disso, nunca aceitei aquela conversinha, vamos reestruturar. Primeiro que já deveria ter ganhado a Série B, não se ganhou, inexplicavelmente. Para mim, eu nunca aceitei isso aí, porque a folha de pagamento, o material humano que tem lá, era suficiente para ter ganhado. Claro. Assim como também eu disse, o Grêmio saiu da Série B e foi parar de vice da Libertadores com Boca Júnior e o Grêmio não tinha recurso, o Internacional caiu com recurso, voltou com recurso, então tinha obrigação sim de fazer um belo time e fez campanha e chegou em 3º lugar. Então agora, por exemplo, aqui... Não vai te atrapalhar o raciocínio, só para... Me cortou bem na hora de eu falar do Grêmio. Tudo que eu vim para falar hoje, tu me interrompeu agora. Só do Grêmio. Espero não esquecer. Não, o Grêmio, 2005 estava na Série B, 2006 foi 3º no Brasileiro, ganhou o Campeonato Gaúcho e em 2007 foi vice-campeão da América e ganhou de novo o Campeonato Gaúcho. Pois é. Mas você ia entrar no Internacional. É que aí é o seguinte, então o Internacional tinha a obrigação, que eu estava falando, de render e tal. Então todos aqueles que há muito tempo, todos os programas que eu venho aqui, os nossos telespectadores e os nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais... Os internautas. Os nossos internautas sempre me bateram muito quando eu dizia que o Internacional estava mal, que não jogava, que só tinha esquema tático, que era um absurdo isso. Tudo isso eu ouvia dizendo que se acha só ele que sabe, não sei o que é esse cara aí, que é esse velho que vem aí, não sei o que lá. Então, senhores, agora que vocês estão vendo, onde é que está a câmera?
Aqui. É a número 1. Então, agora os senhores que me criticaram tanto tempo estão vendo agora o time internacional jogar futebol, agora estão vendo. É isso que eu sempre quis, é isso que eu sempre preconizava, que o Internacional tinha elementos no elenco para entrar no campo adversário e envolver o time adversário, mas precisava era treinar. Pela primeira vez, não digo agora, mas nos últimos jogos o Internacional está conseguindo alterar esquema tático, era sempre a mesma tecla, não saía, era só o mesmo esqueminha tático, não, isso o adversário marca o time porque é sabido o que ele vai fazer. Agora não, está havendo evolução, começa com o sistema tático e troca o sistema tático, e isso confunde o adversário. E outra coisa, a respeito do Só a minha resposta é que eu queria dar para aqueles que me batiam impiedosamente. Mas tem umas perguntinhas para ti aqui. Mas Não, mas eu também tenho que deixar a colocação do D'Alessandro. E na verdade mas essa aí eu faço questão de enfrentar novamente. Errado e bem apanhado por ti, não tem problema nenhum. Mas era um Inter com convicção. Porque no futebol, e isso é tudo frase pronta, começa com uma ideia. Se tu não tiver ideia nenhuma, é pior ainda. Só que o Inter mudou 2 peças. Uma, forçadamente, que é o Lindoso no lugar do Rodrigo, Dourado, que eu tanto defendo, não tem problema nenhum. E outra, o Nonato no lugar do Patrick. Porque os laterais são os mesmos. O centroavante iria ser o titular e o D'Alessandro está jogando mais bola do que vinha jogando. O D'Alessandro está sendo obediente taticamente e está tendo força física e está fazendo, às vezes, o simples, quando tem que fazer o simples. O que tem que perder é essa mania de querer brigar com o juiz todo jogo. E, às vezes, nem está brigando com o juiz, está fazendo um teatrinho ali. Eu acho que isso aí não soma nada na vida do Nunca somou, nós estamos 8 anos com essa palhaçada aí, não ganha nada. O D'Alessandro está jogando em casa e fora ele entra no segundo tempo. Fora ele não vai bem, parece que ele fica esperando o tempo passar e tal. Mas isso aqui é outra coisa que tu é testemunha disso. Eu digo, hoje é fácil dizer que eu já tinha falado, porque está nas redes mundial de computador. É só entrar lá e procurar, porque o REC publica e fica lá. Fica lá. Os programas que eu vou publico, eu fico lá. Está no Facebook e no YouTube. O melhor momento da Alessandro nos últimos anos foi em 2015, quando ele jogou com o Diego Aguirre, né? Jogou centralizado. Bom, aí colocava o cara de extrema e mandavam marcar o ala que ia subir. Teve um Grenal que foi vexatório, né? Aí tira o Nico, que era o único que poderia agredir o time do Grêmio, coloca lá, troca de lado e ainda Alessandro. Depois os caras fazem 2 subidas do ala do Grêmio que desconhece a figura do Alessandro, porque o Alessandro não marca ninguém. Foi o primeiro decisivo desse ano. E nem a função dele marcar. Não adianta, só não pode o treinador colocar ele numa função dessa. E ainda me criou um problema, porque o único que tinha capacidade de criação e de força e de velocidade para atacar o time do Grêmio era o Nico Lopes. Aí ele coloca para marcar a subida do Cortez. Quer dizer, umas coisas que não tem sentido. Então tira o D'Alessandro e coloca o Potker, coloca um zagueiro lá e põe o cara para marcar. Se é só para marcar a subida do adversário, coloca um outro jovem como Parede, enfim. Tem a questão da recomposição. Então, né? Essas coisas que às vezes a gente acaba não entendendo. Mas a estrutura, então, do Internacional mudou. Tu bem falaste aqui, a entrada do Nonato muda totalmente o time, porque é um jovem que ele entra na área adversária, ele dá tempo de bola, porque os outros dois é carregador de bola, o Patrick por um lado e o Edenilson pelo outro. E aí que eu dizia, é sempre o mesmo esquema, é 4-1-4-1. Todo mundo sabe que é assim, aí coloca esses dois, quando retoma a bola, sai em velocidade em direção à área adversária. Era só o que o Internacional fazia. Eu disse, para a Libertadores até pode dar certo esse esquema. Por quê? Porque os outros times vão agredir o Internacional. Passando a primeira fase, todos os demais vão só agredir o Internacional, né? Então, tu ter um time reativo é razoável e até possível tu chegar e fazer uma boa campanha e, eventualmente, até ganhar o campeonato. Mas eu dizia o seguinte, eu dizia, nós temos Rafael Sobis, D'Alessandro, Nonato, Neilton, o Edenilson, até pode me ajudar, nem estava jogando o Guerreiro. Todos esses que eu dizia, esses jogadores tem capacidade técnica de segurar a bola no campo adversário. Então, o Internacional não precisa só ficar atrás jogando reativamente. Hoje está jogando dessa forma, a entrada do Nonato, o Sarrafiori também. Então, são jogadores que têm habilidade, têm qualidade técnica, que não precisa só ficar só fechadinho lá atrás para sair em velocidade. O sair em velocidade é normal hoje. Todos praticamente se defendem com 10,
né, atrás da linha da bola e quando retoma sai em velocidade, não há problema nenhum. Mas o jogo que o Grêmio faz de propositivo, também, se tu tem jogadores de qualidade, tu pode entrar no campo adversário, principalmente quando o time vem jogar no Beira-Rio e vem retrancado, que é um time de uma categoria um pouco abaixo, ele se propõe a ficar lá atrás para sair em velocidade. Então o Internacional tem que ter essa capacidade. E pela primeira vez nos últimos tempos eu estou vendo que o Internacional está fazendo isso, com essa alteração de esquema tático. Em vez de jogar só com o Rodrigo Doria na frente da área, está jogando com 2. Então faz um 4-2-3-1. Nesse último jogo, ainda ficou nesse 4-2-3-1 o Nico trocando com o D'Alessandro, o que confundia ainda mais a defesa adversária. Tá? Porque, e aí eu lembro lá do Roger Machado no Grêmio, quando ele fazia o Douglas vinha de trás e o Douglas entrava no adversário, mas o Douglas não voltava para recompor, porque ele voltava, ele era dos últimos a voltar a recompor. O D'Alessandro, se jogar, tem que ser assim também. Quando voltar para recompor, mais tempo. ele pode ser o último a recompor, porque ele tem que se preservar fisicamente, porque ele já não tem mais o mesmo fôlego. O Roger fez isso com o Douglas de modo magistral. E ainda quando o Grêmio conseguia retomar a bola e o Douglas ainda não tinha conseguido voltar ou não voltava, ele estava exatamente entre a zaga e o meio-campo adversário. Aonde ele ficava e ele recebia a bola, e porque o Douglas pifador. E aí outra característica diferente do D'Alessandro, que o D'Alessandro retém muito a bola, o Douglas não pegava e tocava rápido, então ele dava velocidade ao jogo mesmo não sendo um jogador. O Douglas faz a bola correr. O velho Gerson, canhotinha de ouro, né, que tem que correr a bola. Mas o D'Alessandro disse outro dia isso. Agora, ontem... mas ele retém muito a bola. Mas no primeiro lance, ele reteve no tempo certo, fez o cruzamento certo, para o cara certo. Porque esse é um cara fominha e tal. É que quando o D'Alessandro foi fominha quando o D'Alessandro faz uma jogada que foi boa e tal, ninguém esquece mais, né? O Edenilson fez um golaço daqueles, ninguém fala do Edenilson. Não, se fala, claro que sim. O Edenilson foi eleito o melhor em campo ontem. Mas falo muito pouco, o que valorizo... O Edenilson ontem... É muito marketing em cima disso, embora ele tenha jogado bem nos últimos jogos, tenha entrado bem, tenha jogado... Porque eu sempre disse, ele tem qualidade técnica. Agora, só que quando ele inventa... Agora tem um detalhe também. O Nonato, por exemplo, é um jogador que surpreende a zaga adversária porque ele vem de trás e entra. O D'Alessandro é escalado, às vezes, lá na frente e ele surpreende chegando atrás. Ele vai lá na linha dos zagueiros para virar jogo, né? E todo mundo acha uma maravilha. Eu, sinceramente, acho totalmente produtivo aquilo, mas, né? Porque todo mundo vê o que quer ver do jogo. Já tá tomando pau que os caras falam mal do D'Alessandro. Não, mas tem que falar. O cara, olha aqui, ó, jogou quantos anos aí, só enrolou ali, só ganhou um monte de dinheiro, não produziu nada. Qual é o título que ganhamos? Eu vou perguntar para o doutor Evo, mudando, voltamos já... O doutor Evo é gremista, ele vai dizer que eu não tenho razão. Não, mas não quero perguntar sobre isso, eu quero perguntar o seguinte. O senhor acha razoável um valor de 10 milhões de euros pelo Luan e esta hora de semicrise, eu não vou chamar de crise, porque ganha do Atlético Mineiro, já o Renato já dá um outro discurso e tal. Então, semicrise, porque o Grêmio não perdeu nada ainda, nem o título brasileiro, que ainda pode buscar, fazendo uma campanha de 82%, 83%, dá para ser campeão brasileiro. Não é tendência porque vai preservar nos confrontos de Copa do Brasil e Libertadores. Né? Mas vai ter que fazer 80%. Mas num G6 dá para buscar, G6, num objetivo. Título é muito difícil de se pensar. Mas não perdeu nada ainda. O que tinha para disputar ganhou, que foi o Campeonato Gaúcho. Sabe-se lá Deus como, né? E a Recopa também, né? São 2 títulos. A Recopa Gaúcha. A Recopa Gaúcha também com quando o Argel comemorava. Contra o Avenida, Recopa Gaúcha contra a Avenida. Contra o misto do Avenida. Eu quero chegar no Luan. Esses títulos nós ganhamos muito nos últimos anos, só esses. Vamos lá. Sim, mas aí entrou aquela história do campeão de tudo que deu azar. Vamos lá. Mas o Grêmio só não foi campeão de tudo porque não ganhou a Sul-Americana, que coincidiu com a chegada do D'Alessandro. Mas tem Copa Sul e outras Copas na oportunidade que o outro lá não tem também. Não, tem super campeão brasileiro. Que nós o super campeonato. Em 90, quando ganhou do Vasco da Gama. As Copas que o Internacional não tem são Copas que não tinham valor nenhum, tanto é que essa questão de campeão de tudo é a mesma coisa que dizer que time grande não cai. É a mesma coisa. Bom, vamos lá. Mais ou menos, acho que não. Vamos lá. Tudo bem. Luan, por 10 milhões de euros, é barato, é caro?
não é hora de sair, não tem jeito de segurar, Luan já era. Como é que o senhor define Luan? Olha, todo clube de futebol que trabalha na formação quer que o jogador renda, renda em campo, né? Tenha o seu resultado dentro de campo, e depois, considerando que a receita dos clubes brasileiros ela não é suficiente para pagar todas as despesas, então se faz necessário venda de 1 ou 2 jogadores ano. Tá? O Luan já foi avaliado em 25 milhões de euros quando estava em 2017. O Grêmio aceitou baixar para 18. E a informação que eu tenho é que, na época, a única proposta que efetivamente poderia um negócio que poderia ser realizado era em torno de 16, 17 milhões de euros. Do Spartak. Do Spartak, da onde ele, na época, só aceitava ir para a Europa e não quis. É a informação ele queria ir para o mercado grande da Europa. Então, nós temos que... existe time de venda, né? Então, um time de venda de patamar alto era na época do auge da performance do Luan. Recentemente, ele não tem, né, toda essa performance. A Europa costuma contratar jogador mais novo, né? Ela quer investir em jogadores mais novos. O Luan já tem 26 para 27, né? Então, eu considero que esse valor, hoje, esse valor de 10 milhões, venderia em razão dessas justificativas aí. Eu acho ele melhor que o Jean-Pierre, ainda. Pode ser que o Jean-Pierre venha a ser melhor. O Grêmio é um time que vai comprar a administração da Arena e vai fazer arrecadações milionárias em cada jogo da Libertadores, se for passando e tudo mais, porque vai comprar em setembro, se chegar nas finais de Copa do Brasil, nas cabeças do brasileiro, e mais Libertadores, o Grêmio vai lotar. Eu não acho que o Grêmio precise de um valor ajustado. Assim. Mas o Jean-Pierre vem crescendo, vem desempenhando um papel muito bom. Mas com essa bronquite que está vivendo o Grêmio, eu não abriria a mão do Luan. Apesar de que a gente ouve tanta coisa do Luan que eu não sei se o Grêmio tem como segurar. Aí tem que considerar o contexto. Que a Pipinosa parece que é pior do que a gente imagina. Com o que o Luan está jogando hoje, Luiz Carlos Reck, investidor de futebol, botaria 46 milhões de reais para comprar ele? São esses 10 milhões de euros. Reck. Tu tiraria do bolso 10 milhões de... Eu acho que o Luan é mais que o Ganso. E sempre houve esse valor para o Ganso. E depois o mercado de... O Ganso foi cedo, né? O Ganso não foi vendido com 27 anos. Foi bem antes. O REC era bom para vender pastel lá em Lagoa Vermelha, porque o Luan tem que vender ontem se botar 10 milhões de euros. O Grêmio vendeu por 10 milhões de euros um jogador que nunca jogou, TT. O Luan... Com quantos anos? E tomando pau. Com quantos anos? O presidente está tomando pau. Então fica com quantos anos? Mas esse é rei da América. REC, rei da América, então vamos vender traz o Oscar para o Brasil e vamos vender de novo por esse valor. Não, mas esse aí foi vendido por 32 milhões de euros. Quando estava no auge. Ou 30, O Luan 28, não está no seja. auge mais, REC. E o Oscar hoje, tinha esse menos ano idade também. Esse não é o auge do Luan. Se o Luan no auge valia 18, 10 agora ele vale milhões 10. de euros não precisa, o Grêmio não precisa mais. O Grêmio... 10 milhões de euros é dinheiro para o Inter. O Grêmio não é dinheiro. REC, são duas coisas diferentes. A primeira, o Luan vale 10 milhões de euros hoje? Hoje, não. O Grêmio precisa vender por 10 milhões de euros? Também não. O Grêmio pode escolher. Só que o Grêmio sabe que se não vender nessa janela por 10 milhões, se é que vai surgir alguém querendo pagar 10 milhões, na próxima janela ele vale 9,5. E na próxima ele vale 9. Agora é uma descendente para o Luan, mesmo que ele volte ao melhor, ao ápice dele. Ele é velho para a Europa. Não se trata não só de vender porque tem interessado. O maior problema que eu vejo no Luan é que no Grêmio ele não vai render mais. O senhor acha que ele não quer mais render? Desinteressou, melhor da América, campeão da América, eu sou o cara. Tem questão salarial também. Eu sou o cara. O que o Luan pode alcançar? Isso aí tu não consegue, nem pastor evangélico consegue redimir essa alma. O cara, quando fica mais importante do que o treinador... Está rezando agora. Fica mais importante o treinador. Não teve um jogador do Grêmio que disse para um ex-presidente, tem que lavar a boca, falar meu nome e tal. Quando o cara chega em estágio, não vai render mais. Quem é que foi mesmo que eu não me lembro? Era um lateral direito que tinha vindo de São Paulo, não do São Paulo, de um clube de São Paulo, não sei se era do Santos. Até cobrava falta com muita violência, forte e tal, mas era depois do Arce, se eu não me engano, ele substituiu o Arce.
E ele disse isso. Tá? Então, quando o jogador se acha mais importante que o clube, que os dirigentes, que o treinador, não vai jogar. E o Luan não tem esse temperamento de verbalizar isso, mas o comportamento dele demonstra isso. Até onde se divulga, porque a não ser que o rapaz esteja doente, né, com problema... Pode ser a fascite plantar, da fascite plantar, e por isso que não esteja rendendo, a gente fazendo essas Agora, outras cogitações. Estiramento muscular misterioso esse. Não, então o que eu coloco é o seguinte, aquele desafio Grêmio Futebol Porto Alegrense, para ele já suplantou. O que ele pode alcançar mais no Grêmio? Não, exatamente, é que o desafio é pessoal isso, e é uma questão íntima de cada um, e é difícil. Por que se tem que trocar a radiografia do time? Por esse motivo, porque nem todos têm o alto grau de profissionalização. É o que eu coloco a questão, por exemplo, o próprio Renato. Como é que o Renato vai tirar os parceiros dele que levaram ele a campeão da América com o Grêmio? Campeão da Copa do Brasil, campeão da América. Aí ele vai tirar o Marco, agora tu é reserva. Não, ele tem que prestigiar o cara é liderança no vestiário, senão detona a liderança dele. Então, isso são componentes, são variáveis que acabam influenciando. E eu vejo que o Luan, pelo que está posto, que bola ele tem, todo mundo sabe, né? Mas é esse desafio íntimo dele de produzir mais, dar mais, só no outro clube agora. Só no outro clube. Tirando da dupla Grenal, o Marcelo Gajardo, técnico do River, disse que no início desse ano ele teve dificuldade em motivar os seus jogadores. Já tinham sido campeões da América em cima do principal rival. O que mais o jogador quer? Ele disse em entrevista que teve dificuldade. Sim, mas se o jogador não tiver um alto grau de profissionalismo, por isso que os jogadores vão para a Europa. Lá os caras jogam alto nível todo o tempo, né? Se ele cair do alto nível, não tiver esse desempenho, ele volta. Os caras mandam embora, certo? Aqui não, aqui o jogador, mas é que vão esperar, que vão vender, aí seguro, não, porque eu não vou reforçar o adversário, por exemplo, não vou vender, porque, imagina, eu tenho jogador, o Luan aqui, põe o Luan no Flamengo, o cara vai querer ser grande a figura do Flamengo, vem aqui e me dá uma goleada, porque o cara é bom de bola. Não, então não vendo o Flamengo, eu vou vender só para a Ucrânia, vou vender para a China, e fica esperando, e ele não vem. Eu acho que deveria vender o mais rápido possível. Se sou eu dirigente, eu vendo. Eu acho que é um valor importante, 10 milhões de euros, são 40. E pela idade também, né? Eu já tinha falado, a idade. Pela idade, leva muito em consideração a questão da idade. O mercado de Portugal ainda tem uma chance, porque Portugal é conhecido como a barriga de aluguel, né? Traz muito brasileiro para lá. Tem uma outra vitrine lá na Europa. Sim. E se o jogador dá certo, ele repassa por valores bem maiores. Ou seja, é uma oportunidade de uma escada. Vou te tirar do sério agora, Keller. Direção deve abrir negociações nos próximos dias para renovar com o D'Alessandro até o final de 2020. Mas é a maneira. Vão renovar o contrato até o dia que, quando ele sair, ele vai assumir de treinador. Pode escrever o que eu estou dizendo. Sim. Né? Vamos colocar o treinador, mais uma experiência que nós vamos fazer, né? Porque o dinheiro não é de ninguém, né? Então pode gastar de qualquer jeito. Agora, se fosse seu, né? O cara que vai lá contratar, não tem mais condições. E aí aproveito, sempre foi assim, foi quando veio o Gladiador, aí inventaram uma proposta da China porque ele não admitia ser não ser o maior salário do Rio Grande do Sul. Então, assim, agora faz 2, 3 partidas bem, então, já tem que renovar. Não tem mais condições. Então, eu digo que se o D'Alessandro vai jogar eternamente, vão trazer o Falcão para reforçar o meio-campo. E outra coisa. O Falcão está em Porto Alegre, só ir lá e contratar. E outra coisa que gera um bom debate é o seguinte: por que renovar agora? Tem risco de perder para um outro clube em outubro, novembro? O contrato vence no final do ano. Por que não espera até o final do ano? Mas é por isso, porque jogou 3, 4 partidas mais ou menos. Para mim é mais ou menos. Agora surpreende lá. Ele não entra na área adversária, né? Mas ele vem lá na frente da área internacional, é só ver, recua e faz uma virada de bola que tinha que fazer era o ala, né? De um ala para outro ala e tal. Aí ele vem, vira o jogo para lá e tal, sem marcação nenhuma. Ele tem qualidade técnica. Sempre teve. Isso eu nunca disse que ele não tem, Rec. Só que é o seguinte, a utilidade dele é muito discutível. Aí disseram, não, mas para bater pênalti do Grenal, que ele tinha que ficar... Mas ele levou pênalti agora contra o Cruzeiro. Escuta. Mas ele tinha que ter ficado no Grenal para bater o pênalti. Eu digo, mas como assim? Ele bateu o pênalti contra o Novo Hamburgo na final e perdemos. Bom, não passou
3 rodadas, joga contra o Cruzeiro e erra pênalti. Não, mas de novo, ali né? houve um fator. Já tinha que vir a defesa. Não. O somatório de fatores, mas eu até critico, até ele não vai. Até fiquei sabendo. Não, ele foi o grande. Que ele é meu ouvinte lá na Rádio Grenal e está meio qualidade. chateado, mas não tem problema. Eu tiver que falar, fazer o quê? Tem que dar opinião, né? Eu briguei com o Dunga, com o Fernandão, com o Falcão, quer dizer, não é com o D'Alessandro que eu vou pedir licença para falar, né? Com todo respeito, ele tem tamanho, mas não tem nem o tamanho do Dunga, nem o tamanho do Falcão e o mesmo tamanho do Fernandão. Mas hoje, essa torcida que não gosta, isso que não gosta de mim, acho que ele é maior que todos esses. Para mim, o Rubem Passo melhorado, porque ficou mais tempo que o Rubem Passo. Ele ganhou títulos importantes, é um bom líder, divulga bem a marca do Internacional, mas também está bem pago, está tudo Isso certo. aí. Agora, o que eu quis dizer é o seguinte, o D'Alessandro, naquele dia contra o Grêmio, alguns dizem até, aí sim em defesa do D'Alessandro, que ele fez tudo aquilo para esfriar o Grêmio, para o Lomba pegar o pênalti. Mas ele não contou com o imponderável, porque ele foi expulso, e era para entrar e não o Camilo, porque ele é melhor que o Camilo. É essa a comparação que se faz. Camilo só jogou aquele jogo contra o Paraná, que ele fez aquele gol de falta. Entendeu? E aí é o seguinte, e ele na hora da rodinha ali, poderia dar uma incentivada na gurizada, e tem a experiência dos Grenais, e a frieza até de muitas decisões, então teria uma vantagem em relação ao Camilo. E não teria sido expulso o Odair, que entrou na onda e foi expulso. Aí o Grêmio tinha o Renato e tinha o Maicon, tinha o capitão e tinha o técnico, e o Inter não tinha nada dos dois. Foi essa a defesa que eu fiz. Agora, se ele ia acertar ou errar o pênalti, não sei. Mas tinha mais chance do que o Camilo, porque o jeito que o Camilo bateu, até não bateu tão mal, mas o goleiro foi buscar, né? Porque pênalti bem batido é o que entra. Mas o papel dele ali foi tentar esfriar Será? o goleiro. Tinha VAR, Eu acho que ele ouviu o Daniel Bins. No Grenal, esse tinha o VAR, né? Tinha. Pois é, tem a questão da pressão, porque daqui a pouco o VAR puxa, o VAR chama. Né? Se o jogo segue, às o VAR vezes passa. as pessoas... Então ele tentou, ele fez dentro do papel de liderança. O VAR, não, Ali o VAR já tinha participado da decisão. Não, foi em função do VAR. O VAR deu o pênalti, o juiz revisou, e quem teria avisado primeiro que foi puxado foi o Daniel Bins. Mas será que ele não pensou em pressionar para que o VAR voltasse atrás? Enfim, ele tentou uma pressão ali. Não, é que era já estava marcado o pênalti. É que era um lance interpretativo e a reclamação tanto do Odair quanto do Alessandro era no ombro com ombro, foi ombro com ombro, por isso não seria falta. O Daniel Bins, nem o árbitro da partida, nenhum deles teve a ideia de falar para o Odair e para o Alessandro. Não foi no ombro, a falta foi no puxão do calção. Talvez se falasse isso, eles iam dizer, ok, beleza, foi algo que não vimos. É que eles, no lance do jogo, disseram, pô, mas foi ombro com ombro, como é que tá? A verdade é que não é colocado tudo na balança. O Alessandro é o seguinte, a torcida ama ele, delira cada vez que se divulga o nome dele, é o mais aplaudido. Hoje está rivalizando com o Moledo, com o Nico Lopes, com o Lomba e com o Paulo Guerreiro, porque o Internacional melhorou o nível do seu time. E agora o Edenilson está chegando lá também, porque eu faço o palmômetro, tanto na Arena quanto no Beira-Rio. Usa aquele sistema do Silvio Santos? Eu vou anotando por nota. 7, 6, 4. Tem uns que despencaram. Por exemplo, o Maicon no Grêmio, nota 6 nos aplausos. Mas eu acho que é banana que já deu cacho e isso aí não tem que fazer renovação de contrato nenhum. Então, se querem tanto contrato lá para ser alguém da diretoria lá, da comissão técnica, querem dar dinheiro para ele, acho que o Internacional deve a existência do Internacional para o D'Alessandro, então pegue o dinheiro e contrate ele para ser, já vai treinando ele lá para ser o futuro treinador do Internacional. Mas infelizmente acho que tu é a maioria. Amanhã deve ser a nossa enquete lá na Rádio Grenal, e aí como ele está no auge, porque a torcida é assim. Se a maioria quer que renove ou não? Não sei, vou ver. Eu amanhã vou ver. Eu entendo que essa última renovação já foi descabida, né? Eu também acho. Já foi descabida. Internacional é o seguinte, é o que eu digo, existe na Série A e Série B 40 clubes no Brasil, tá? Só o Internacional tem do D'Alessandro, ele não ganha nada, não ganha nem a Série B, nem a Série A até agora, e aí tem que ter o D'Alessandro, porque senão vai fechar o Internacional. Vem cá, mas isso é uma visão muito tacanha, com todo respeito, porque agora eu não estou nem aí para os caras que fazem a crítica aqui, né? Até porque é o seguinte, o REC me convida, o Farid me convida lá nos programas de vocês me convidam para falar o que eu penso, e não o que eu... Futebol é bom por isso. O que os outros pensam. E aí vem mais um detalhe, que eu já tinha tido... Tem um que nos mandou lamber sabão. Lori, lambe antes e me diz se é bom.
Mas uma das coisas que eu tive a oportunidade de falar Se for bom, eu vou por ti. no outro programa que eu já tinha vindo aqui, que é o seguinte, que a única coisa nova que tem no Internacional... Florim de Itaquari pede para sair. A coisa nova no Internacional que nós não víamos há muitos anos, e o D'Alessandro talvez seja esse problema, que o Internacional não contrata treinador de renome. Há muitos e muitos anos não contrata, e esse é o mistério. Por quê? Porque não podia chegar lá e dar ordem no vestiário. Qual era o mistério que não podia trazer treinador de ponta? Porque dinheiro não faltou para o Internacional todos os anos. Começou no ficha 1 lá, aqui. Não, mas questão toda ali. Mas observa bem, o Internacional não traz treinador... Muito mal e muito treinador. Falcão e Rotti você não considera de ponta? Não, ou é campeão da América ou treinou a seleção brasileira. O Falcão conhece muito de futebol, mas no Internacional ele ganhou o Campeonato Gaúcho, né? Mas nunca deixaram ele ter uma sequência para confirmar tudo isso. Mas a grande novidade nesses anos todos, a par de não ter trazido um treinador, e eu te falei aqui que tinha que começar a prestar atenção no Odair, porque a gente fica mais velho, foi essa expressão que eu te disse aqui, a gente fica mais velho e começa a notar que tem certas pessoas que têm estrela. E eu te citei aqui, tu deve lembrar que eu disse: o Odair foi para o Grenal, tomou 5-0, que ele também não tinha culpa, mas tomou 5-0. Depois vai para um Grenal no Beira-Rio, que ele poderia ter saído 4 ou 5-0 perdendo para o Grêmio, e é só 2-0, e no primeiro minuto do segundo tempo sai o escanteio e o Rodrigo Doria faz um gol e o jogo equilibra de novo, porque o Internacional podia ter saído no primeiro tempo perdendo 4 ou 5-0, não seria injustiça. Outra coisa, vai para o Grenal da Arena, o Grêmio 70% de posse de bola, e ele faz um retrancão lá, fechou, não perdeu o jogo. Dos 3 pênaltis, aquele. Ele teve então, dos 3 pênaltis? Não sei se foi o primeiro do brasileiro. Tá, mas observa bem, então é um cara que vem numa sequência e tu tem que começar a prestar atenção que tem tudo para o cara ter terminado a carreira dele de treinador muito cedo no Internacional. E ele vai resistindo, e eu disse: olha, o cara começa a prestar atenção porque a vida nos mostra isso. Eu, pelo menos, já aprendi a ver isso aí. E aí acontece que o cara começa a progredir, começa agora, o time já está jogando, inclusive, e aí vem isso que eu não via muitos e muitos anos internacional. Pela primeira vez nos últimos 8, desde 2010, né, que já também não tinha um certo tumulto no vestiário, que trocou treinador para ganhar a Libertadores, lembra? Internacional consegue montar um espírito de corpo, espírito coletivo que todos os jogadores querem ganhar. Então, quando um jogador é agredido, todos já vão correndo brigar, ou cercar o adversário, ou cercar o árbitro. Todos estão indignados com a derrota, todos querem ganhar. Tu nota isso. Não há mais aquela coisa de o Nico Lopes pegar a bola, querer ele resolver sozinho o jogo. Se ele vê um companheiro melhor, ele toca a bola para o cara fazer o gol, e não ele arremata de qualquer jeito. Tudo isso tem melhorado. Tu nota isso, o espírito coletivo. Nós não vimos isso há muito tempo. Era cada um jogando por si, era o seu bonitinho lá que disse que não jogava na segunda divisão, era o outro que fez uma declaração que não jogava mais no Internacional, o William. Era assim, cada um querendo jogar por si, para ir para a Europa, para ir para cá, para ir para lá. E aí, pela primeira vez, e aí é mérito de quem? Eu tenho que dizer aqui da Esselrec, tem que dizer o mérito é do Odair, do Melo, do Adauri. Por quê? Porque se a gente cobrava deles quando a coisa estava mal, nós temos que hoje vir aqui dizer o mérito é deles. Eles é que estão lá. Se estão lá para levar pau quando a coisa está errada, nós temos que reconhecer. E hoje o time incorporou, como eu disse, já está fazendo evolução de esquema tático durante uma partida só. Então, eu acho que está bem. Embora... E mais jogando com ala e meio, né? Porque uma ala nós temos um jogador médio que num time encaixado fica bom, e a outra temos abaixo da média que fica ali, né? Que está ruim, aquela ala direita ali está muito ruim ainda. Bom, mas melhorou o Zeca. E outra coisa... Melhorou, mas não vai a linha de fundo e não garante nada atrás. Eu sou insuspeito para falar, porque eu elogio o Odair e faço uma frase a respeito do Odair. Para mim, o Odair e o Rodrigo Caetano são as melhores coisas que tem o Internacional. E disse no começo do ano, como eu disse no ano passado, que o Inter ia ficar entre os 6, também confiando no trabalho do Odair, que o Inter não devia nada para clube nenhum. Tomei pau, tá comparando o Inter com o Flamengo, não sei o quê. Não tem problema nenhum. Com o Nico Lopes, com o D'Alessandro, com o Guerreiro, com o Edenilson, com Moledo, Cuesta, Lomba e o Zeca, que também eu incluía. Meu Deus do céu, dá para fazer um time, como você mesmo disse,
Não tem essa de achar que é lucro fazer um grande trabalho. O Odair faz um grande trabalho porque é um grande técnico e o Internacional lhe deu as peças e não fez mais que a obrigação. O Internacional tem um orçamento de mais de 300 milhões. Convenhamos, chega de botar dinheiro pela janela, trazendo um jogador bichado para cá que não vai jogar nunca. Já voltamos. Grêmio segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. 5 jogos disputados, 2 pontos ganhos. Tricolor é vice-lanterna. Matheus Henrique recebeu o 3º cartão amarelo, está fora do próximo jogo contra o Atlético Mineiro, 19 horas na Arena, no próximo sábado. Copa do Brasil, quarta-feira, é contra o Juventude em Caxias do Sul. E aí o Grêmio não tem zagueiro de novo, porque o Paulo Miranda voltou a sentir dores musculares e ficará fora por pelo menos mais 2 semanas. Kahneman retorna somente após a Copa América. Michel deve seguir improvisado. Jovem Rodrigues também está à disposição. Com estiramento na coxa, Luan fica afastado por mais 15 dias. Tardelli e Jean-Pierre também são dúvidas para quarta-feira. Maicon é o único com retorno garantido. Mas estes 3 últimos que você citou treinaram hoje. Mas ainda assim... Entre os reservas, obviamente. O Grêmio chegou apenas no final da tarde, né? Desembarcou agora há pouco. Então ainda segue a indefinição por parte do Renato, mas em princípio todos estarão liberados, esses últimos citados aqui, o Tardelli, o Jean-Pierre e o Maicon. Direção está próxima de concluir a contratação do zagueiro David Braz. Serão 3 anos de contrato, mais 1 ano possível de prorrogação. Como disse aqui o Carlos Biderman, um negócio não tem nada a ver com o outro. O David Braz vem, não necessariamente o Marinho vai, até porque ele ganha 500 no Grêmio. No Inter, Colorado segue 100% no Beira-Rio. 3ª vitória no Brasileirão, 5º colocado, 9 pontos ganhos. Zeca recebeu o 3º cartão amarelo e será desfalque contra o Santos no próximo domingo. Equipe volta a campo na quinta-feira pela Copa do Brasil contra o Paysandu, no Beira-Rio. Moledo sofreu lesão muscular e deve retornar somente após a Copa América. Emerson Santos, o substituto. Dourado passou por artroscopia no joelho e também volta só depois da Copa América. Patrick será desfalque mais uma vez na quinta, mas deve ter condições de retornar no final de semana, mas o Nonato, em princípio, é o novo titular. E aí eu já dei a notícia boa para o Keller Kloss, que tem bastante paciência com o D'Alessandro. A direção deve abrir negociações nos próximos dias para renovar com o seu craque até o final de 2020. Rodada de ontem e anteontem no Campeonato Brasileiro. Fluminense 4-1 no Santos. E em 2 jogos, Mano Menezes versus Fernando Diniz. Fernando Diniz, time Fluminense, 44 conclusões. Mano Menezes, time Cruzeiro, 5 conclusões. Palmeiras 4-0, é isso aí mesmo que vocês ouviram. Palmeiras 4-0 no moderno São Paulo e do Santos. Atlético Mineiro 2-1 no Flamengo. Flamengo com 11-10. Tomou um gol de linha de fundo do Xalá e o Atlético Mineiro acabou ganhando. Ontem, São Paulo com 10 homens, 0. Bahia do Roger, 0. Saiu vaiado São Paulo. Internacional 2-0 no CSA, Atlético Paranaense com reservas 0, Corinthians 2, Goiás de novo com um golzinho no final 1-0 no Botafogo, Chapecoense saiu ganhando e tomou 3 do Fortaleza, te cuida Chapecoense. Vasco já vaiado na primeira partida de Vanderlei Luxemburgo, 1-1 contra o Avaí, o Vanderlei terminou na entrevista dizendo que tem que furar a bola. Ceará 2-1 no Grêmio, chegou a abrir 2-0 e terminou 2-1. Em momento algum deu a impressão que o Grêmio iria empatar o jogo. Os 6 primeiros da Libertadores da América: Palmeiras, Atlético, São Paulo, Santos, Internacional, Goiás. E eu cito o 7º, que tem a mesma pontuação do Goiás, o Botafogo, com 9 pontos. No sábado tem Botafogo e Palmeiras, Grêmio e Galo Mineiro, Flamengo e Atlético Paranaense. No domingo, Flamengo... Opa, tem 2 jogos aqui... Tem confusão na área aqui. O Flamengo joga no sábado ou joga no domingo? Vamos lá. Santos e Internacional. Tem outro jogo repetido aqui, Bahia e Fluminense. Nem vou dar a rodada porque é um acidente geográfico aqui. Dá a rodada aí, Maurício. Botafogo e Palmeiras no sábado, às 4, às 7 tem Grêmio e Atlético. No domingo, Flamengo e Atlético Paranaense, Santos e Inter, jogo do Esporte Interativo, às 4.
Depois tem Fortaleza e Vasco da Gama, Cruzeiro e Chapecoense, Bahia e Fluminense, Corinthians e São Paulo. E na segunda-feira, os jogos de espera do Galvão Bueno, CSA e Goiás, Avaí e Ceará. Voltaram os jogos. Voltaram os jogos de espera. Quais são os jogos? Avaí e Ceará, CSA e Goiás. Você vai esperar, isso Grandes é uma jogos, ameaça. Né? Já voltamos. Frigigold, as panelas que não utilizam óleo, conjunto com exclusiva tecnologia alemã. Vocês já viram aqui no programa que o Keller Kloss é exigente. Tem todo o conjunto da Frigigold, então já é um alento. São 5 camadas de titânio e mármore. Nada gruda na Frigigold. Confira nas imagens, você pode fazer carnes, ovos, arroz, peixe, pipoca, tudo sem usar uma gotinha de óleo. Com a Frigigold, você ganha sempre. Ganha mais saúde, ganha não precisando usar óleo, porque não vai precisar gastar dinheiro com óleo, ganha em não deixar a cozinha fedorenta, né? O alimento fica mais saudável, mais saboroso, porque o que dá valor para o alimento é o tempero e não o óleo. O óleo pode estragar, não vai melhorar. Então ligue 4003-4220. E todos que ligarem têm desconto especial, mas os primeiros 50 tem desconto especialíssimo. 2 anos de garantia. Comprando o conjunto Frigigold, você ganha também um livro que eu vou mostrar daqui a pouco, de receitas. Frigigold, ligue 4003-4220. Frigigold, você só não vai economizar em saúde, porque vai ganhar em saúde. 4003-4220, pode pagar pedalado e tem mais. Tem 2 anos de garantia, mas dura para a vida inteira. E está aqui o livro, ó. Está aqui o livro para você ter receitas saudáveis. Olha ali, ó. Cidadão debruçado em cima das panelas. Deixa eu colocar Júlio aqui. Cruz. Chefe Júlio Cruz. Cruz. Muito bem. 40 receitas. Então, são 40 receitas para você ter uma alimentação saudável. Bom, vamos falar um pouquinho do Grêmio em si. Há alguma preocupação, por exemplo, com Juventude? Doutor Elvio Henriques. Olha, eu acho que o exemplo do Internacional, o Grêmio pegou um chaveamento favorável, vamos dizer assim, na Copa do Brasil, na medida que a diferença, né, dos times, a diferença de qualidade é muito grande. Mesmo com toda essa dificuldade de lesões e jogadores que estão impedidos de jogar e improvisações que já se sabe que vamos ter, eu acredito que não, o Grêmio, tanto isso vale também para o Internacional, eu acredito que essa etapa da Copa do Brasil, eu acredito que eles não vão ter dificuldade, dada as diferenças, né? Evidentemente que não existe jogo jogado, né? Tem que respeitar sempre o adversário, mas me preocuparia se tivesse pego adversários de maior quilate, né? Então, eu acho que essa etapa, tanto um como o outro, vence, consegue passar sem problema nenhum. Acho que essa parada da Copa América vai ser altamente benéfica, inclusive para os dois também, né? Sim, o Grêmio joga com Juventude agora, né? Sim, joga agora, mas a decisão é agora também. Sim, mas se fosse adversários mais fortes, esse seria um problema, nesse sentido, né? O Juventude depois não perdeu mais depois daquele 6-0. Vem de 3 ou 4 vitórias em casa e 2 empates, alguma coisa. Mas também não jogou contra equipes de Série A, né? De grande expressão, jogou com o Botafogo. Eu acho que não vai ter essa dificuldade. A parada da Copa América... Eu perdeu para um time de Série B ontem. Eu penso que vai dar chance de recuperar esses jogadores que estão lesionados, né? E aí, para a volta da Copa América, sim, até lá, esperando reposição, né? Na questão, acho que David Braz está praticamente acertado, segundo se divulga. Talvez venha mais 1 ou 2 reforços e aí o Grêmio... digamos, passa a encaixar, né? Só joga em julho o David Braz. Sim, a partir de 1º por causa da janela. Né? Mas as partidas da Libertadores vão ser também só em julho, né? E até lá o time vai se recompondo no Campeonato Brasileiro. Para não ficar esse azedume com o Grêmio, só parece que é só coisa ruim, eu conversei com o Pelai, já referi na Grenal também. Ele disse que o David Braz é um jogador líder, jogador muito interessante. E outra, foi campeão brasileiro com o Flamengo. Hein? Pouca gente lembra disso.
o campeão brasileiro com o Flamengo. Já voltamos. Uma passada aqui pelos nossos telespectadores. Eu tenho falado que o D'Alessandro já tinha que ter ido embora desde 2013. Sou taxado de louco, por isso reconheço o futebol do D'Alessandro. Por isso reconheço o futebol do D'Alessandro e tudo que fez no Inter. Mas nenhum jogador está acima do clube. D'Alessandro já deu o que tinha que dar no Internacional, infelizmente. Júlio Vieira de Canoas. Vamos ver aqui. Um abraço ao Júlio. E esse tem um aqui te xingando. Diz ele aqui. Quando eu escuto esses entendidos de futebol falar mal do D'Alessandro, eu dou graças a Deus por não ser surdo, principalmente esses colorados. Esse que está no programa é um deles. Um abraço. Se acha muito entendido. Para quem é Deixa eu ver aqui, não assinou, mas eu vou ver na fotinha aqui. Vamos ver aqui, pela foto, agora eu vou aqui, abre, não abre. Mas um abraço pro Anônimo aí, porque... Não, ele vai assinar daqui a pouco. Enquanto você está abrindo aí a foto do Anônimo, Clóvis Reck está em Bruxelas assistindo o programa. Clóvis Reck? Será que é meu primo lá de Ibiraiaras, de Lagoa Vermelha? Vamos te mostrar a foto então do Clóvis Reck. Esse aqui, ó. Claro que é. Tá lá em Bruxelas. Meu primo. Olha aí. Tá mal, coitado, né? Lá em Bruxelas. Está nos assistindo, Luiz Carlos Silva da Silva diz que o D'Alessandro está mais calmo, tem que renovar mais um ano sim com ele, que é um baita meia. Marilva Reck, que entende de futebol também na casa, Sim, né? entende. Diz que tem que renovar sim amanhã até 2021 com o D'Alessandro. Não, 2021. Ela quer até 2021. Tá bem, tá certo. 2030, né? Porque eles estão todos esses anos não se ganha nada e eles acham que é o D'Alessandro que está fazendo o time jogar. Tá bem. O Nonato entra no. Não xinga a Marilva, que é minha irmã. Na o réplica. Nonato, o Denilson, todos os caras que jogam, não, esses não jogam nada, é o D'Alessandro. Na réplica já o Luiz Carlos Silva da Silva. O Guerreiro chegou também. Não, mas é o D'Alessandro que tá fazendo o time jogar. O Luiz Carlos está dizendo aqui, ó, que o Zé Roberto jogou até os 40 anos. Por que o D'Alessandro não pode jogar? Tem Porque o que não tem me mesmo disse. preparo físico do Zé Roberto, né? A questão hoje, de cada um, né? A questão física Zé Roberto, hoje ela pesa, claro. E é o que faz o diferencial. Por isso que eles não são entendidos. Marcelo Lopes diz aqui, D'Alessandro é amor e ódio, Reck. Para ficar tem que ganhar pouco. O que é pouco? 200? Ele ganha 400 agora. Olha aqui, ó. O Edu Silva disse que o Keller está muito amargo hoje no programa. Não, mas eu disse que o Internacional pela primeira vez construiu um espírito de corpo coletivo que todos querem ganhar. Elogiei a direção, elogiei o treinador e aí que vem aqueles que dizem que eu não entendo nada, que eu fazia crítica quando o time estava ruim, agora o time está bom, eu tenho que elogiar. Mas isso que eu queria, que o time chegasse a esse ponto, pelo menos. Agora que chegou, esses que me criticam, vê agora por que eu falava mal. Porque era um time de uma nota só, né? Era só 4-1, 4-1, não evoluía, não tinha nada com jogador de qualidade, botava só um time reativo. Agora, estão vendo, os senhores que entendidos aí, o Anônimo aí, estão vendo como dá para jogar? Diferente? Renova com Dali e coloca ele de lateral. Só serve para cruzar. Admilson de Canoas. Sim, mas que é lateral, tem que ir e voltar, né? O Thiago Fernando Silva, sobre o Luan, está dizendo, já era, tá ficando velho. Passou o tempo que ele era promessa. E o Carlos da Silva Rocha, Brasileirão na 5ª rodada e já estamos fora. Só tentar vaga de novo, diz ele. Boa noite, Reck. Que arrogância do Renato, hein? Uma hora o Grêmio deu mole, agora o Grêmio vai decolar. Ele tem que reconhecer que o Grêmio não anda jogando nada. Gordo da Bonja, Colorado. Deixa eu ver aqui. Tem alguns recados que dá para ler, outros não dá, eu não leio. Né? Nós temos que andar, né? Temos que fazer o programa aqui. Você vai ficar adjetivando e agredindo isso aí, não? Rec, indo pela lógica do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já é campeão. Anote e comprove. Adilson Tomasi, de Sapucaia do Sul. Concordo com o amigo, mas não é velho. E sim master, diz o Breno, gerente do Banrisul. Tá aqui, bom, Breno, um abraço. Alexandre de Alvorada. O senhor está sabendo que há rumores do Thiago Neves voltar a ser cogitado para jogar no Grêmio, pois o Luan estaria por receber proposta de Portugal? Olha, de repente o Grêmio vai querer um meia. Não acho desproposital, não. Boa noite. Mas o Thiago Neves... É o Alexandre de Alvorada aqui. O Thiago Neves, por
ser um jogador do Cruzeiro, já foi inscrito na Libertadores e estaria fora dessa competição. Né? E o Jorge Medeiros de Charqueadas. Boa noite, bancada. Manda um abraço pro meu compadre, Luiz Tassoni. Estamos tomando um chimarrão assistindo o melhor programa esportivo Cadeira Cativa. Espalha aí, ó. Vamos lá. Sem problemas. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Esse aqui já não é. É sobre futebol. O João Francisco Marquesan está dizendo que está gostando de ver essas explicações, que se fosse com o Inter, a fase de 2 pontos em 15 disputados, estariam dando pau. E aí não estão dando pau no Grêmio? Olha, na opinião do João, não. Os próprios torcedores do Grêmio estão dando pau no homem da estátua. O que eu vi de gente pedindo a cabeça do departamento de futebol nas redes sociais é algo. Né? Eu estou brincando aqui, eu falo homem da estátua, mas é o Renato Portaluppi, que faz um grande trabalho no Grêmio. E tem um crédito um pouquinho maior que o adquirido pelo Odair. O Odair vai passar a ter crédito com o andar da carruagem. Eu sempre lhe dei louvores aqui e vocês todos são testemunhas. Agora, eu também concordo com a grande maioria, ou uma boa parte da torcida, a maior parte da torcida internacional, para não dizer grande maioria, a maior parte, que tem que ganhar títulos. Senão, aquela história que o Inter contabilizava até cuspe a distância, era Copa Suruga, era Recopa Gaúcha, ganha nos pênaltis contra o Ipiranga em Erechim, no São José, no Passaré, aquilo era até ridículo. O Internacional contabilizava para dizer que tinha uma determinada administração ganho tantos títulos. Como assim mesmo, outro dia, reagi quando o presidente, e aí o Keller pode me ajudar, disse o presidente Marcelo, que desde Gilberto Medeiros as contas não eram aprovadas sem ressalvas. Se eu não me engano, em 2015, as próprias contas do Vitório Pífero foram aprovadas sem ressalvas. Acho que foram aprovadas sem ressalvas. 2015? 15. Eu não sei se foi com ou sem ressalvas, foram aprovadas. E outra, mesmo que tenha havido esse espaço e tempo do Gilberto até o filho. Só para concluir, o Marcelo compôs a vice-presidência do Giovanni Luigi. Quer dizer, então ele está fazendo uma autocrítica embutida. Mas não é isso. Na notícia de 12 de abril. Aprovar as contas sem ressalva significa simplesmente que tu tem maioria no Conselho Deliberativo. E é o que eu sempre disse aqui, falava, não, mas não podemos criar um problema no Internacional que está se reestruturando. Mas que problema se a crítica no Conselho Deliberativo, se a direção tem amplamente a maioria no Conselho Deliberativo, domina o Conselho Deliberativo, que falava, não, mas a oposição está criticando. Mas não tem oposição. Há muito tempo o Internacional não tem oposição. Todos lá é a mesma coisa. Todos, tanto é que a última eleição que eu participei, né, o único grupo de oposição ficou fora. Os outros são todos apoiam a mesma coisa lá. E um dia vai mudar? Olha, nós estamos batalhando para que volte a ter oposição internacional. Né? Não tem, porque o grupo que caiu é praticamente o mesmo grupo que está aí. Né? Porque quem manda por trás de tudo isso são as mesmas pessoas. Olha, a CBF contratou uma empresa, falando em questão de contas, e que vai ter reflexo aí em todos os clubes, e contratou uma empresa para criar no Brasil as regras de fair play financeiro. Né? Tem uma empresa contratada para isso, a ideia é o ano que vem lançar as regras, a exemplo da Europa, para que daqui a 2 anos comecem a valer. O que é fair play financeiro? Por exemplo, os centros Rio e São Paulo arrecadam mais os clubes do que a gente. Dão mais dinheiro para patrocinador de televisão e o escambau. Isso aí vai pesar, não vai pesar? O fair play financeiro é não gastar mais do que arrecada. Então, o clube maior, que tem uma receita maior, ele vai gastar mais. Mas o que ele não pode é gastar além do que ele recebe. Além do que ele recebe, e tornar um campeonato injusto. Né? Fair play é justiça de jogo. Sim, né? sim. Então, como cada um quer ter um time melhor e ganhar, então é muito fácil ficar endividando o clube e não ter como pagar depois e deixar essa herança. Mas os clubes então, que vai estão ser no Profut punido. já estão limitados a isso. Os que estão aderindo ao Profut já estão limitados mas muito timidamente. A ideia é criar uma câmara de compensação, tá? Da onde não se possa dever para técnico, para jogador de futebol e para clube.
E essa Câmara de Compensação ela poderia receber os pedidos dos clubes que têm crédito contra os outros, ou jogadores, ou técnicos, e a Câmara poderia deliberar sobre uma compensação desses débitos. Eu vejo com bons olhos tudo que seja desse sentido. A licença de inscrição nas competições iriam passar a exigir esses requerimentos. A contabilidade criativa que alguns clubes começam a maquiar ou mudar para poder tu cria padrões, né? representar, já está padronizado, e a ideia é aplicar multas em relação a isso. O que é o CONAFUT? A CONAFUT, no caso, é a Conferência Nacional de Futebol, é o maior evento em termos de conferência no Brasil. Ela foi feita pela 3ª edição. Ela traz o que tem de conteúdo para o futebol, a discussão, né? Melhor, estava Osmar Loz, estava o presidente do Botafogo, o pessoal do Atlético Paranaense, o Carlos Amadeu palestrou aqui do Grêmio. E ele traz módulos sobre os assuntos mais importantes, né, atualmente do futebol. Tinha gente dos Estados Unidos, do Orlando City, tinha o pessoal do Real Madrid e do Barcelona, tinha representantes, tinha o pessoal esse falando agora sobre a questão de fomento de jogos para atividade esportiva, né, que é uma novidade em termos de receita. E o CONAFUT pretende agora, para o ano que vem, se tornar o maior evento em futebol da América do Sul. Ele pretende alargar a abrangência não só a nível nacional, como a nível de América do Sul. Então, é uma conferência, assim, em termos de qualidade e de conteúdo, é a mais importante que nós temos hoje no futebol brasileiro. Dentre essas palestras, são escolhidos, que nem o Oscar tem, que escolhe lá atores, melhor coadjuvante, melhor atriz, melhor ator disso, melhor daquilo, melhor... É escolhido entre categorias de clube os melhores executivos. Então, de 6 categorias que tinha, o Grêmio ganhou 4. O Grêmio foi premiado como o melhor executivo de marketing, o Beto Carvalho, que recebeu a premiação. Foi premiado como o melhor CEL, o Amadeu recebeu a premiação. Foi premiado pela melhor comissão técnica e teve mais de análise de desempenho. E análise de desempenho. O Corinthians ganhou a melhor comissão de futebol feminino. E o Rui Costa ganhou como o melhor executivo de futebol, muito pela situação do título o ano passado, né? Sobre a questão das contas do Inter, das ressalvas, o que disse o João Patrício Herman aqui semana passada. O que aconteceu de diferente das contas de 2015 e 2018? 2015, que foram aprovadas em 2016, elas foram aprovadas sem ressalvas, mas não foi uma aprovação unânime como a essa aprovação atual. Mas aí nós vamos começar a discutir o sexo. Isso só significa que tem unanimidade no Conselho. Só confirma aquilo que eu venho dizendo há muito tempo, que não tem oposição. Foi nessa questão que ele disse que desde Gilberto Medeiros não eram aprovadas sem ressalvas com unanimidade. Eu não me lembro se ele falou unanimidade, até vou ouvir essa gravação. A Galateria e Casa de Massas Piatto Bello, há 18 anos, serve a tradicional culinária italiana em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeto ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria. Filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais, no Facebook Galeteria Piatto Bello e no Instagram Galeteria Piatto. Insufilme, a marca que virou sinônimo de produto desde 1988, informa: você sabia que uma película de má qualidade, de má claridade ótica, faz com que você force a sua vista para enxergar à noite? Há também películas que com o tempo alteram suas camadas, deixando os vidros com tonalidade roxa e cheio de bolhas. Esses produtos de má qualidade podem causar graves problemas na sua visão. Para ter o melhor, conte com a Insufilme. São 6 linhas de películas de ultravisão e tripla camada, todas especiais para o seu veículo. Ligue a agente de instalação 30 21 23 23 ou 9968331
99. Insulfilme, na Rua Hoffman, 519. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707. sosempregadordoméstico.com.br. CIA, empresa que você, construtor ou profissional da construção civil, pode contar sempre. Lá você encontra grande variedade de louças e metais Deca. Compre de quem tem 23 anos de experiência. Não esqueça, CIA é com S. Ligue e faça orçamento pelo 3375-3800, fala com o Bira e companhia. Central de Imóveis, empresa gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça com mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldeimóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133. fache.com.br. E agora uma sugestão. Você que está aí querendo ter uma calmaria, ter bons e prolongados finais de semana, ter onde ter uma válvula de escape, está aí. Praia Lagoa Cortada. É o paraíso. Basta falar com o Laíri e o telefone vai aparecer aí. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos, está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Muito bem, tá aí, ó. Tá aí o telefone na tela do Laíri, vai sair negócio, o homem é bom de negócio e a negociação é direta. Deixa eu falar do Boteco do Zé. Todas as segundas haverá homenagens para cronistas esportivos. Hoje eu sou homenageado lá no Boteco do Zé. Já está rolando a festa lá desde as 7h30, mas como eu sou escravo, eu estou aqui, depois vou dar uma passada lá para receber o meu troféu lá. Sei que já vou receber de mãos ilustres. Então, homenagem para mim. E teremos lá muitas atrações, Alemão Charles, Juliano Puro Astral, Preta Guedes, lá na Almirante Gonçalves, 149, atrás do Nacional ali do Menino Deus, pertinho da José de Alencar. Então, na Almirante Gonçalves, 149, atrás do Nacional do Menino Deus, não tem couvert artístico, não tem nada, se quiser passar lá para me dar um abraço, me sentirei honrado com a presença. Lá em Porto Alegre, obviamente. Homenagem muito justa, né? E o REC sendo... Os cabelos brancos. E o REC sendo um dos primeiros da lista, né? Chamados lá para ser homenageado. Parabéns. Eu não posso me queixar da sorte. Meus parabéns, REC. Obrigado. Mais do que merecido. Aliás, uma oportunidade eu tive de te cumprimentar quando foste contratado pela Grenal, porque era injustificável um jornalista e radialista da tua estatura não está atuando nas jornadas esportivas, né? Isso eu tinha te falado lá atrás e esse mais um prêmio na tua carreira. Mas ali eu né? fiz um charmezinho também, porque não precisava ter ficado 8 meses lá. Eu sei disso, mas é totalmente justificável. Não, né? mas agradeço. Sabe que, às vezes, o jornalista cansa também, né? Só que, ao cansar, depois, quando ele vai para casa, ele pensa em voltar. Aí ele vira um chato. Então é melhor ficar cansado e trabalhando. Segue cansado que tá tudo bem. Não, mas tá tudo bem. Eu agradeço. Obrigado, Quero. Obrigado, registrar doutora. a audiência de alguns dos nossos telespectadores que querem te homenagear de todos os cantos. Em Ijuí tem o Álvares Rodrigues, em Pitanga, no Paraná, o William Cícero, em Surubim, em Pernambuco, a Márcia e o Gleidson,
Enfim, o pessoal está participando, já teve Lá participação. tinha o na Lúcio Bélgica Surubim, também. lembra? No Náutico jogava o Lúcio Surubim, que chegou a ser comentarista aí da Sport TV. Uma mensagem para a torcida do Internacional, que está aí eufórica. Você acha que a euforia é justificável? E depois um alento aí do Dr. Elvio para a torcida do Grêmio. Porque o futebol é cíclico, né? É plenamente justificável, a torcida tem que comparecer, porque não pode deixar perder esse entusiasmo, esse pique que está, o grupo, como eu havia falado, depois de muito tempo pegar esse espírito coletivo, essa vontade de ganhar, que vê que o grupo está fechado e a torcida no Beira-Rio tem que ajudar, tem que fazer a diferença, comparecer, vibrar ao máximo, porque isso entusiasma o jogador. E os motivos da torcida estar empolgada são plenamente justificáveis, porque há muito tempo nós não estávamos com o time, com essa liga, o time encorpado e com esse espírito de corpo que tem hoje, que a gente vê. E repito mais uma vez que eles não viram, né? Mérito, portanto, do treinador e da comissão técnica e dos dirigentes. Doutor Elvio Henrique, acho que não tem no Grêmio Democrático. Terra arrasada, né? As participações do Grêmio contra Santos e Fluminense, embora o resultado não veio, indica que o time tem qualidade, tem muita possibilidade de ir bastante adiante. Eu acredito agora que nessa sequência, e essa parada vai ser muito boa para a questão de recuperação de jogadores machucados, chegada de jogadores contratados, e que os ajustes que o Grêmio tem que fazer são ajustes muito pontuais. Então, acho que não tem terra arrasada. Em seguida, o Grêmio volta no lugar aonde não deveria ter saído. E eu continuo dizendo, eu não tenho como ganhar os 3 campeonatos, tem que fazer escolha, né? Me preocupa bastante o Palmeiras na questão de plantel e já sair liderando desde agora. Eu fui um dos que, em maio do ano passado, o Palmeiras estava em 6º lugar, falei que ele era candidato ao título, ninguém falava do Palmeiras em maio. E aí, a partir de agosto, o Palmeiras foi subindo, acabou ganhando um campeonato com folga. Lamentavelmente, a gente tem que escolher, e com uma premiação do tamanho do que paga a Copa do Brasil, qual é o clube que não vai priorizar a Copa do Brasil, né? Então, eu acho que não tem terra arrasada, é uma questão de ajustar e nós vamos chegar lá. Só rapidinho, bombou nas redes sociais os 2 pênaltis que o Bressan cometeu no final de semana lá no Dallas. Teve uma... E houve os 2 pênaltis. E os 2 pênaltis Num ele enfia a mão assim, e no outro ele derruba o cara. Roubaram 57 mil reais dos cofres da Tombense, está sendo feita a investigação, e um árbitro morreu... Deram um tombo na Tombense. E um árbitro morreu na Bolívia apitando um jogo a 4 mil metros de altitude. A Federação Boliviana está tentando dizer que não teve nada a ver, mas ele teve um infarto e a falta de oxigenação influenciou. Eu quase empacotei lá também. Vai em paz, quase que eu fiquei lá. O segredo é não comer muito quando chega na altitude. Ir devagar, só numa sopinha. Valeu, Zé. Valeu a todos que estão aí no bar.